E eu hoje venho aqui falar-vos de um livro muito especial. Aliás, para mim todos os livros são especiais desde que eu gosto deles. Para mim são todos especiais, uns mais que outros. Mas eu venho-vos falar aqui do Pecado de Porto Negro, do escritor Norberto Moraes. E este livro foi fantástico. Para já, é assim, isto é um livro que se passa no início do século XX. É uma história de época, eu penso que o autor escreveu um romance de época, e eu não tenho o hábito de ler romances de época. Mas a Ana, da Anatomia do Livro, disse-me para mim: Carla, tu tens que ler aquele livro, porque aquele livro é a tua cara. E eu fiquei de tal maneira intrigada com aquilo que ela me disse. Fui pesquisar a sinopse, porque assim, seja que livro for, eu vou sempre pesquisar a sinopse. E eu achei a história, a sinopse, interessante. E pensei, bem, eu vou ler este livro. E então, de que é que nos fala este livro? Claro que eu não vou poder falar muito da história, mas vou-vos falar sobre o que é, ou melhor, aquilo que a história me transmitiu e o que é que eu achei da história. Então é assim, esta história fala-nos de uma cidade que se chama Porto Negro. É uma cidade pescatória, onde os homens partem para a faina. Todos os dias eles vão a lutar pela vida deles, não é? Para sustentar a família, e as mulheres ficam à espera que eles regressem do mar, umas com mais vontade que eles regressem do que outras, mas infelizmente algumas ficam viúvas, alguns morrem, acabam por acidentes, por naufrágios, acidentes que acontecem no mar e acabam por nem sequer regressar a casa. Mas também temos esta cidade é conhecida como a cidade do amor vadio. É uma cidade onde todas as pessoas que por lá passam juram que vão voltar àquela cidade. É uma cidade quente, é a cidade do amor, é a cidade da alegria, é uma cidade onde a partir da tardinha, da noite, os bares começam a bombar. Nesta altura, no início do século XX, haviam as casas os bordéis, onde muitas mulheres viviam de fazer felizes os marinheiros que também aportavam naquela cidade, e essas casas eram muito frequentadas pelos marinheiros. Acontece também que muitas dessas viúvas elas tinham uma maneira de apregoar, de encantar também os marinheiros que aportavam naquela terra, e muitas se apaixonavam pelos marinheiros que lá chegavam. Só que algumas delas envolviam-se com os marinheiros, às vezes eram encontros de uma noite só, e algumas dessas mulheres, umas viúvas, outras raparigas novas, apaixonavam-se por esses marinheiros, e esse encontro, essa noite bem passada deixava por vezes sementes, e eles, quando partiam, muitos deles não sabiam que
deixavam cá essa semente que ao fim de 9 meses dava fruto. E muitas dessas mulheres, cada uma tinha filhos, um de cada amor que por lá passava. Portanto, logo por aí eu achei essa história muito engraçada. Mas o que eu mais gostei nesta história é que, para além de pescadores, os marinheiros que aportavam em Porto Negro, nós temos aqui o Santiago, é a personagem principal, ele e a Docélia. Santiago é um estivador que, junto com os seus colegas, quando saíam do trabalho, também frequentavam esses bares, esses bordéis. A Santiago era um rapaz muito bonito, muito engraçado, e não havia mulher que lhe escapasse. Todas se encantavam com o Santiago. O Santiago é sobrinho de Santiago. Ele é o Santiago Cardamomo. Eu acho que é assim, desculpem, mas eu não consigo dizer bem o nome dele. Acho que é o Santiago Cardamomo. E o Santiago era sobrinho, foi deixado à guarda de uma tia. A mãe de Santiago partiu em busca de uma vida melhor e deixou-o muito pequenino à guarda daquela tia. E esta tia é dona de um bar em Porto Negro, mas um bar normal, um sítio familiar, e que se chama, eu escrevi aqui o nome, Bar Flor do Porto. E Santiago era para aquela tia o filho que ela não teve. E a tia do Santiago também se chamava Santiaga. E então, desde muito pequenino, que Santiago nunca teve muito interesse pela escola. E então a tia pô-lo por trás do balcão a ajudar a tia a servir ao balcão. Só que de Santiago, desde pequenino, foi sempre muito engraçado e todas as mulheres engraçavam com ele. Até à idade da sua adolescência, em que ele começou a dar conversa às mulheres e as mulheres a ele, e passou a ser o Dom Juan de Porto Negro. Não havia mulher que lhe escapasse e, em adulto, pronto, continuou com a sua vida. Os seus colegas, alguns tinham inveja dele, porque muitas mulheres todas queriam ficar com ele, algumas até se chegavam a apaixonar mesmo por ele. Esta é uma das personagens. Peço desculpa. E temos depois, naquela terra, temos também, além de outras personagens, temos também o açougueiro, o dono do açougue, que vendia a carne para as pessoas se alimentarem, e tinha uma filha que ele era também viúvo, e a mulher por quem ele se apaixonou, por quem teve um amor arrebatador, infelizmente morreu, e ficou ele a cuidar da sua filha, Docélia, uma menina muito engraçada que gostava muito de ajudar o pai também lá no açougue. E Santiago, muitas vezes, quando lá ia ao açougue, fazia-lhe festinhas na cabeça, engraçava com ela, mas ela ainda era uma criança. Mas já muitas pessoas diziam que Turentino, eu sou um bocadinho difícil de fixar nomes, Turentino, tu põe-te a pau, que qualquer dia ele ainda te rouba a filha. E Docélia foi crescendo, e Docélia acabou por engraçar com Santiago. Docélia ficava muito feliz quando Santiago ia ao açougue, quando ele passava por ela, e Docélia criou no seu coração um lugar especial pelo Santiago. E dali veio a crescer
por parte de Docélia, um amor que ela queria esconder. Só ela é que sabia, estava guardadinho. Até ao dia que Santiago se apercebe que Docélia já não era a criança que ele encontrava nas ruas, já não era a criança que ele encontrava no açougue, era uma rapariga muito bonita e por quem ele começou também, começou-lhe também a despertar a atenção. E as coisas aconteceram, eles acabaram por se encontrarem, por se envolverem. Docélia apaixonou-se por Santiago. Santiago engraçava muito com Docélia, mas Santiago não deixava de ser o Dom Juan que ele era. Ele estava com Docélia, mas continuava a frequentar, a usufruir da companhia das mulheres daqueles bordéis. Todas aquelas mulheres o achavam um encanto, mas Docélia não podia deixar que se apercebessem do sentimento que ela tinha por Santiago e não podiam, eles os dois não poderiam deixar que se apercebessem que algo se passava entre eles os dois. Até ao dia em que aparece no açougue um rapaz que se chama Rolindo Face. Rolindo Face, não sei se será assim que o Norberto Moraes, o escritor, lhe pôs o nome. Será Rolindo Face? Será Rolindo Face? Pronto, seja como for, o Rolindo vai trabalhar para o açougue e o Rolindo, um rapaz, um franganote, que desde o início me irritou e que algumas vezes me deu vontade de o pendurar pelo cachaço, como se faz à carne nos talhos. E então este rapaz também acabou por se deixar encantar por Docélia e achou que Docélia um dia haveria de ser dele. Ele era um franganote, é verdade, mas não era parvo. E apercebeu-se que algo de estranho se passava com Docélia, entre Docélia e alguém que ele veio descobrir ser o Santiago. Pronto. E daqui eu não posso falar mais. Docélia e Santiago continuaram a encontrar-se. Rolindo, muito mauzinho que ele era, e cuscovelheiro, acabou por descobrir que realmente Docélia e Santiago eram namorados. Eu não posso, como eu já disse, não posso revelar mais, não posso dar spoiler. A partir daí, pronto, esta história para mim foi um encanto. Eu adorei. Mas houve alturas nesta leitura que eu me ri a bom rir. Há aqui frases que me apetecia lê-las, não as vou ler. Prefiro que sejam vocês a usufruir destas frases, que leiam, que se divirtam, mas também preparem-se, porque esta história não vai ser só rir. Esta história vai ter momentos felizes. Tive momentos que fiquei triste com esta leitura. E já lá vão 14 minutos de vídeo. Houve momentos que eu fiquei muito triste com esta leitura, mas foi uma leitura que me arrebatou, que me encantou e que me veio surpreender, porque eu nunca pensei vir a ler um romance de época. Esta história vem mostrar também porque ainda hoje há pessoas assim, apesar de a época ser outra,
Mas esta história vem-nos mostrar também que há pessoas más, pessoas muito más, pessoas capazes de destruir a vida a outros por inveja, porque querem ter aquilo que os outros têm. E é isso um pouco que se vai passar aqui nesta história, mas também é uma história de muito amor, de muita coragem, é uma história de ambição, uma ambição, há aquela ambição boa, que nós lutamos pelas coisas que nós gostamos, sem passar por cima do próximo, mas aqui há também muita ambição má, aquela ambição que faz com que as pessoas se transformem em monstros. E eu acho que é assim, nestes momentos mais tristes desta história, eu pensava assim, oh meu Deus, eu pensava que as coisas se iriam passar de outra maneira e afinal aconteceu isto. Mas não esmoreçam. Eu tive momentos que fiquei um bocadinho, bastante desiludida, mas nunca desisti desta história. E eu pensava assim, isto agora está desta maneira, as coisas não estão a correr da maneira que eu pensava que iriam correr, mas de certeza que Norberto Moraes vai dar a volta a esta história e vai nos conseguir cativar e vai nos encher o coração de coisas boas, de amor, de compreensão, perceber o porquê de ele ter escrito esta história desta maneira, o porquê de nesta história haver algum sofrimento, porque nesta altura em que esta história se passa, não era uma vida fácil. Havia escravidão, havia uns bordéis, e vocês sabem que as mulheres da vida, as mulheres que se dedicavam a esta vida fácil entre aspas, porque eu acredito que não seja uma vida fácil, ele teve que retratar aqui estas personagens, teve que pôr algum sofrimento nesta história para que nós percebêssemos que esta história teria que ser vista, teria que ter coisas melhores e coisas piores, porque era uma época completamente diferente do que nós vivemos hoje. E assim, já não sei o que é que vos ia dizer mais, só vos posso dizer que têm que ler esta história. Não desanimem quando chegar a alguma parte que vocês achem que vos está a cortar o coração. Não desanimem, porque partes boas virão e vocês vão gostar de certeza. Se eu era uma pessoa que não lia e não leio romances de época, ao ler este livro e se fiquei encantada, eu vou-lhe dar 5 estrelas. Eu acho que qualquer pessoa vai gostar de ler este livro. Também tem algum mistério. Quase que me iria aventurar a dizer que Norberto Moraes também pôs aqui um bocadinho de thriller, mistério. Obrigada por isso. Obrigada, Ana, por me teres influenciado a ler. E obrigado, Norberto, por esta história maravilhosa. Espero que tenham gostado da minha opinião e que não tenha sido muito confusa. Mas eu não estou habituada a fazer opiniões de romances de época. Mas eu acho que deu para perceber. Espero que tenham gostado e que estejam todos bem e continuem a proteger-se. Então, até à próxima.